Muito boa tarde. Cabe-me a mim a distinta honra de presidir aqui a última mesa e acompanhar o Sr. Secretário de Estado para a apresentação da sua visão também sobre estas questões que nos têm ocupado desde ontem e hoje, bastante problemáticas e, portanto, sem mais delongas, passo desde já a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Dr. Pedro Lomba. Muito obrigado. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os senhores bastonários aqui presentes, cumprimentar também os senhores professores e os demais convidados e todos aqueles que estão hoje aqui a assistir a estas sessões. Saudar a iniciativa. É sempre bom voltar a casa, porque eu faço parte desta faculdade já há largos anos e também me parece muito pertinente organizar uma iniciativa de reflexão sobre a nova lei das associações públicas e, nesta qualidade, eu apresentaria também aqui uma perspectiva mais institucional do Governo sobre este tema. Nós sabemos que, nesta matéria, em especial as ordens profissionais, assumiram uma importância assinalável na regulação, na organização, na disciplina de profissões, de serviços. São várias as razões, podíamos apelar a alguma ou a certa tendência neocorporativa que nos últimos anos tem, pode dizer-se, crescido. Podemos apelar à reforma administrativa e à necessidade de flexibilizar a administração. Podíamos apelar ao elemento diferenciador, a um elemento de diferenciador a que tem presidido o princípio de que a cada interesse coletivo deve corresponder uma organização específica. Muito sumariamente, eu recordaria o caminho percorrido até hoje. Aqui não direi nada que não tenha sido já, presumo eu, amplamente dito ao longo destes vossos debates, a que não pude, lamentavelmente, assistir. Se na segunda metade do século XIX se permitiu definitivamente a organização das profissões liberais, só com o regime corporativo nasceria, como sabemos, a Ordem dos Advogados, que permitiu a publicização imediata das ordens profissionais anteriormente constituídas. Não estamos já, naturalmente, nesse contexto corporativo, estamos num contexto democrático e, nesse contexto democrático, colocou-se a questão do sentido destas entidades públicas, num regime já que assentava em valores diferentes. É sabido que, e eu vou invocá-lo também por defeito profissional e académico, é sabido que a revisão constitucional de 82 teve um papel decisivo no reforço da legitimidade democrática das ordens profissionais existentes, vedou-lhes, todavia, um papel, funções sindicais, e pode dizer-se que a revisão de 82 representou ou sinalizou um travão. A criação das ordens profissionais seria excepcional, obedeceria a critérios ou pressupostos de excepcionalidade, dependendo das necessidades e das exigências concretas de criação deste tipo de entidades. À época, a intenção passava, de facto, por evitar a publicização das tarefas cometidas a associações de direito privado. É verdade que, desde essa época, nós assistimos a alguma proliferação das ordens profissionais e voltou, periodicamente, a colocar-se o sentido da criação das ordens profissionais em função de razões declaradamente específicas e excepcionais, assim como o alcance dos seus poderes regulatórios. Nós podíamos recordar a este propósito o debate em torno da criação, o conhecido debate em torno da criação da Ordem dos Jornalistas, ressuscitada
ressuscitado repetidas vezes, até pelas diferentes dimensões de regulação da profissão e da sua deontologia. Julgo que este debate também explicou por que razão, uns dirão tardiamente, outros dirão o contrário, um diploma em 2008 para regular as associações públicas no seu conjunto. Põe-se, portanto, a questão, em democracia, e em particular numa democracia social de mercado, como é a nossa, põe-se, portanto, a questão da razão de ser das ordens profissionais investidas com poderes públicos de regulação e disciplina da respectiva profissão. Eu sei que este debate é um debate que convoca grandes discussões teóricas, não é essa reflexão que eu gostaria de fazer, mas eu, nesta matéria, nós pensamos que devemos ser clássicos. As ordens profissionais têm por missão defender as condições de idoneidade do exercício de certas profissões independentes, zelar pela confiança necessária nesses profissionais, exercer os poderes públicos estritamente necessários para o cumprimento daquelas missões. Por isso, e por contraste, as ordens não devem transformar-se em instituições que restringem desmesurada, artificialmente, a entrada e o acesso às profissões que regulam, não devem transformar-se em sindicatos informais, em grupos de pressão ou, se me permitem alguma liberdade de linguagem, em clubes demasiado exclusivos e anticoncorrenciais. Uma sociedade sem autorregulação profissional estaria, seguramente, sujeita à invasão controladora e uniformizadora do Estado. Mas uma sociedade com abuso da autorregulação profissional está sujeita a outra forma de fechamento e controlo. Um fechamento da sociedade sobre si mesma, da sociedade contra si mesma. E eu penso que em Portugal, se me permitem aqui um parênteses, isto até tem uma dimensão, se quisermos, mais delicada, que tem que ver com a própria matriz do nosso Estado social, ou da nossa democracia social, refirma aquilo a que alguns sociólogos chamam o Estado social meridional, onde, inscrevendo nessa categoria Portugal, Espanha, Itália. E o Estado social meridional, para esses autores, estou agora a lembrar-me do autor italiano Maurizio Ferrera, para o Estado social meridional, curiosamente, dada a escassez de recursos, dada a dificuldade de financiar as prestações sociais, estes Estados, o Estado social meridional, são Estados que viviam ou que vivem numa espécie de austeridade permanente. E a consequência que isto tem, no caso das ordens profissionais, é, no fundo, as próprias ordens profissionais, num país caracterizado pela escassez, em sistemas caracterizados pela escassez, as próprias ordens profissionais tendem a fechar-se ainda mais, desconfiando do Estado, desconfiando daquilo que seria a própria, no fundo, ou por outras palavras, exprimindo aqui uma atitude de desconfiança face ao Estado que é comum a muitos outros cidadãos. Isso contribuiria também para o fechamento destas organizações relativamente, não só face a outras, mas não só face no contexto da própria sociedade, mas também face ao Estado. Todas estas razões, umas práticas, outras mais teóricas, que do nosso ponto de vista, naturalmente, não são as situações que justificam as importantíssimas funções que são constitucionalmente cometidas a uma ordem profissional. E por isso mesmo, não posso deixar de dizer que, quando uma ordem profissional, ainda que discordando legitimamente de uma reforma do Governo, resolve colocar uma queixa-crime contra o Governo, declarando que o faz de forma simbólica, não contribui, do nosso ponto de vista, para a credibilidade
da missão pública atribuída às ordens profissionais. Tal como havia já acontecido em 2008, esta nova lei, que foi objeto do vosso debate, vem reforçar os pressupostos de excepcionalidade para a criação das ordens profissionais. É exigido um estudo independente sobre o interesse público para a constituição destas associações. Eu acho que deve registar-se aqui uma salvaguarda importante relativamente à lei anterior, porque na lei anterior as disposições apenas se aplicavam às associações criadas depois da sua entrada em vigor. Para as restantes, a adesão era facultativa. As ordens já existentes optaram, então, por não ficar abrangidas. A nova lei, a lei de 2013, aplica-se desta vez a todas as associações com necessidade de revisão dos respectivos estatutos. Do ponto de vista programático, do ponto de vista político, os motivos desta revisão, isso é bem conhecido, prendiam-se com a importância de reduzir o número das profissões reguladas, com a necessidade de promover um mercado de serviços mais aberto e integrado e remover obstáculos injustificados ao acesso às profissões. Paralelamente, as razões não eram apenas economicistas, de resto uma das grandes ilusões do nosso tempo é considerar a economia divorciada da política, nunca está divorciada da política e, por meio de razão, nunca está divorciada da sociedade. Paralelamente, pretendia-se ou pretende-se uma melhor conjugação entre o regime jurídico das associações públicas profissionais com os direitos fundamentais, em particular com a liberdade de profissão. Já foi aqui mencionado, um excelente exemplo disso é o número de meses necessários para o tempo de estágio, aquele que a lei fixa atualmente em 18 meses, reduzindo substancialmente períodos de estágios superiores definidos por algumas ordens profissionais que, quanto a nós, não promovem essa abertura profissional ou essa concorrência profissional em que a reforma essencialmente assenta. Portanto, permitam-me, aliás, vincar o seguinte ponto. A ideia de que uma reforma, estava a ouvir o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, a ideia de que uma reforma com um teor mais liberalizante acentua as diferenças de poder entre os grandes e os pequenos, favorecendo fatalmente os grandes e prejudicando os pequenos, é falsa. A abertura pretendida, ainda para mais em Portugal, promovendo este mercado concorrencial de serviços, diminuindo custos, removendo barreiras, facilitando o acesso à profissão, desregulando situações, a nosso ver, injustificadas, só favorece os consumidores de menores recursos, só favorece aqueles que chegam primeiro, os mais novos, aqueles que, por estarem fora, muitas vezes, de redes sociais de contactos, também têm mais dificuldades em firmar-se num determinado mercado profissional, só favorece estas categorias de pessoas. E eu diria, aliás, contra a máxima nacional, infelizmente, demasiadas vezes seguida, a de que Portugal favorece quem chegou primeiro. Não vou aqui descrever detalhadamente aquilo que a lei estabelece. A lei, evidentemente, vem estabelecer regras mais claras sobre o acesso, sobre o exercício de profissões reguladas, quanto à liberdade de estabelecimento, quanto à livre prestação de serviços, quanto à reserva de atividade, quanto aos estágios profissionais, quanto ao regime de incompatibilidades, quanto à publicidade, quanto à carteira profissional europeia, quanto à disponibilização generalizada de informação sobre os profissionais e sobre as sociedades reguladas ou abrangidas por associações públicas profissionais. Sobre cada um destes aspectos muito haveria a dizer, mas também não me parece agora necessário
amassar-vos com detalhes. Com o novo regime, insista-se, há significativas mudanças nas regras sobre transparência das organizações, sobre o livre acesso à profissão, sobre a proteção dos direitos dos consumidores, sobre a eliminação de muitas das barreiras que impedem a concorrência, são proibidas ou fortemente condicionadas muitas destes obstáculos. Dir-se-á que se trata de um regime aberto, centrado na transparência, na concorrência, na competitividade, na liberdade, que se traduz numa reforma que consideramos genuinamente estrutural. Claro que sabemos-lo bem, com implicações controversas. A publicidade comercial é uma delas. Nós conhecemos bem os argumentos tradicionais contra a publicidade profissional. Já agora, se me permitem um parênteses, é o meu tema de tese de doutoramento, já agora. Mas fecho um parênteses sobre isto. Mas conhecemos bem os argumentos tradicionais contra a publicidade profissional. Mas é verdade que a publicidade, segundo o senso comum, não tem nada, per se, de indecoroso, de indigno. Nós somos aquilo que falamos, Montaigne dizia que nós somos aquilo que falamos. E não haverá melhor forma de firmar uma reputação, precisamente àqueles que são recém-chegados, do que permitir-lhes o recurso à publicidade ou a novos meios de divulgação. Como sucede noutros ordenamentos jurídicos, as restrições devem focar-se no conteúdo da mensagem veiculada, num respeito indefetível pelos princípios da verdade, da competência, dos intervenientes, daqueles que propagam essas comunicações. E, nota pessoal, mas não sairia daqui sem a deixar, e quanto às sociedades multidisciplinares, tema, se me permitem, uma nova nota pessoal do meu trabalho apresentado à Ordem dos Advogados quando fiz a prova oral, trabalho original, isto é uma piada privada, quanto às sociedades disciplinares, desde que se cumpram os deveres deontológicos, desde que se salvaguardem esses deveres, haverá algum motivo para impedir uma associação com um TOC, com um economista, com um psicólogo forense? Aliás, quais são os sinais dos tempos? As freguesias cooperam com freguesias, os municípios aliam-se a outros municípios, as universidades aliam-se a outras universidades, promovendo e aumentando práticas de interdisciplinaridade. Estará, então, o mercado de prestação de serviços fora deste impulso, penso eu, justo e irreprimível dos tempos? Eu repito, a nova lei vem aumentar a transparência, facilita a disciplina profissional, fomenta a competitividade em cada setor. Entro agora numa última parte. Nós sabemos, meus caros amigos, que a construção deste novo regime não se encontra ainda concluída. E não se esqueça, é verdade, não se esqueça, antes de mais, que durante 3 anos Portugal teve o seu poder legislativo condicionado, e falar em condicionado é usar um eufemismo, pela supervisão e vigilância da Troika, o que naturalmente explicará muitos dos atrasos que existem. De resto, eu diria que os atrasos são inevitáveis quando se trata de adaptar um edifício normativo a novos parâmetros legais. E poderia encontrar muitos paralelos no nosso ordenamento jurídico, do passado e presente, em suporte desta afirmação. Mas a importância desta reforma estrutural para reduzir custos de contexto, para consumidores e empresas, para defender a liberdade de profissão, para melhorar dessa forma a competitividade da nossa economia,
e a concorrência em geral na nossa sociedade devemos dizê-lo, indispensável concluir este processo até ao fim da legislatura. Saudamos, por isso, a discussão pública, esta discussão pública, outras que também têm lugar. Valorizamos a negociação e o compromisso, mas, estando nós já fora do programa de assistência, num ciclo diferente da nossa política e da nossa economia, eu penso que devem ser reafirmados os objetivos que presidiram esta reforma, que eu já aflorei ao longo desta intervenção. Promover a abertura nas profissões reguladas, promover a concorrência, reforçar o mercado da prestação de serviços, aproximar-nos mais da Europa a este nível, impedir ou contrariar o fechamento das associações, defender os consumidores, em particular aqueles que têm menos recursos. Estes foram os objetivos desde o início e estes devem ser os objetivos para a frente. E é isto. Muito obrigado. Julgo que cabe-me já agradecer ao Sr. Secretário de Estado pela apresentação que veio decididamente enriquecer muitíssimo o debate que tivemos a oportunidade de desenvolver nestes 2 dias. Portanto, julgo que vamos terminar os trabalhos da melhor forma possível e resta-me agradecer ao Sr. Secretário de Estado pela atenção e pela disponibilidade por ter vindo e a todos os presentes pela presença e pela participação nestes 2 dias e esperando contar convosco para futuras iniciativas. Muito obrigado.